Este é um caso tão chocante. A promotora responsável por este caso disse que ficou horrorizada quando soube dele pela primeira vez. E você mesmo pode precisar se preparar para os detalhes deste caso, porque essas duas pessoas que você vê aqui estão enfrentando acusações depois que uma menina de 11 anos deu à luz dentro da casa deles. Os resultados do DNA supostamente acabaram de provar que o padrasto da menina é o pai do bebê. Como esse caso pode ser processado daqui para frente enquanto tantas pessoas tentam entender como isso pode acontecer? Este é o caso apresentado pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. Não existem palavras que possam expressar o quão triste é essa história que estamos acompanhando de Oklahoma. É realmente chocante e difícil de ouvir, aviso vocês, também não é fácil falar sobre. Essa história veio à tona pela primeira vez em 16 de agosto dentro desta casa em Muskogee, Oklahoma, que fica a cerca de 1 hora de carro de Tulsa. De acordo com a Cabo TW, que conversou com o promotor responsável por esse caso, uma menina de 11 anos deu à luz um bebê a termo nesta casa naquele dia. Agora, aqui estão as fotos de ficha criminal da mãe e do padrasto da menina. Os nomes deles são Dustin e Sherry Walker. O promotor disse à televisão que, a princípio, os dois afirmaram também ficar chocados, pois alegaram não saber que a menina de 11 anos estava grávida. O promotor contestou isso, dizendo que a menina de 11 anos era, entre aspas, pequena. Então seria bastante óbvio se uma menina tão pequena estivesse grávida durante 9 meses inteiros até o nascimento dessa criança, que, segundo eles, aconteceu em 16 de agosto deste ano. Achamos páginas antigas do Facebook do casal. Dustin tem 34 anos e Sherry, 33. Muitas fotos mostram eles com crianças pequenas. Um vizinho contou à KJRH-TV que 6 crianças, incluindo a menina de 11 anos, viviam na casa com vários cachorros e gatos. Eles dizem que essa já era uma situação muito perturbadora acontecendo nessa casa, mesmo antes dessa jovem dar à luz a uma criança. O vizinho disse que esse casal não tinha água encanada em casa há 2, talvez 3 anos. No início, os Walkers foram acusados de 6 crimes de negligência e parece que é uma acusação de negligência para cada criança que vivia nessa casa. Mas então houve um grande desdobramento esta semana, além do que já era uma grande história. O teste de paternidade saiu para o bebê que a menina de 11 anos deu à luz, e o promotor disse a KTAPU que os resultados mostram que o padrasto da garota, Dustin Walker, é o pai do bebê. Agora ele é acusado de abusar sexualmente de uma criança menor de 12 anos. Sherry também está enfrentando uma acusação adicional de facilitar o abuso sexual. Não parece que Sherry tenha antecedentes criminais. Existem 2020. Ele foi acusado de disparar uma arma dentro de casa. Esse caso parece ter terminado com algum tipo de multa, e os registros mostram que o caso foi enviado para cobrança quando o valor não foi pago. Em 2023, Dustin foi acusado de agressão doméstica e lesão corporal na presença de um menor, mas esse caso foi arquivado de acordo com os registros do Tribunal de Oklahoma que estão disponíveis online. Ambos os Walkers agora estão detidos sob fiança de $100 mil cada. O promotor disse à KWTW que, se condenados, ambos os pais podem passar o resto da vida na prisão caso essas acusações chocantes sejam verdadeiras. Sobre a jovem que teria dado à luz nesta casa sem água encanada, segundo o vizinho, o promotor afirma que ela está traumatizada, o que é compreensível. Essa garota deu à luz em casa sem assistência médica. Supostamente, Sherry, a mãe, realizou o parto do bebê. Mas então os paramédicos foram chamados e foi assim que essa situação foi descoberta dentro dessa casa. Sem contar que, segundo o promotor, aquela jovem de 11 anos não via um médico há mais de 1 ano. Ela também não estava indo à escola. Então não havia como as pessoas de fora dessa casa saberem que isso estava acontecendo, pelo menos que a gente saiba. Parece que ela foi mantida fora do radar porque, se ela tivesse sido levada a um médico ou a uma escola, as pessoas poderiam ter intervindo e ajudado. Em vez disso, ela teria sido mantida fora de vista. Converse agora com Marion Braxia, professora de Direito da Temple University, sobre essa história. É sempre ótimo ter você no Law and Crime. Estamos falando de uma história muito difícil. Sei que você trabalhou em um escritório de promotor público. Você já processou casos muito difíceis, mas quero dizer quão comum é algo assim.
Porque, de certa forma, é realmente chocante, mas também é incrivelmente triste as alegações aqui. Infelizmente, não temos ideia de quão comum isso é, porque crimes como esse não são denunciados, são cometidos às escondidas, na escuridão e na privacidade das casas das pessoas. E por isso, realmente, não sabemos o quão prevalente esse problema é em certas comunidades, justamente por causa da natureza muito íntima e secreta de como esse abuso é cometido. E parece, pelo menos de acordo com o que aprendemos e com o que está sendo alegado, que essa jovem garota de 11 anos não estava na escola. Ela não via um médico há mais de um ano. Então, de muitas maneiras, ela estava fora do radar e talvez supostamente sendo mantida fora de vista, supostamente por esses pais. Quanto a como esse caso pode se desenrolar, agora eles supostamente têm essa correspondência de DNA com o padrasto, ligando-o como o pai biológico da criança que essa menina de 11 anos deu à luz, esse bebê. O que acontece agora nesse julgamento daqui para frente? Caso Bem, eu acho que muitas das provas nesse caso vão depender da ciência, vai depender dos registros médicos, vai depender dos registros civis para estabelecer a idade da denunciante. Quando eu digo denunciante, estou me referindo à menina de 11 anos que foi engravidada e que realmente deu à luz. Então, vai depender de estabelecer qual era a idade dela na data do parto e o fato de que o bebê que ela deu à luz estava a termo. Então, fazendo as contas, voltando no tempo para estabelecer qual era a idade dela quando o bebê foi concebido, estabelecemos uma linha do tempo para quando a data mais recente possível de quando o abuso teria começado. É isso que garante para vocês, quando eu digo vocês, os promotores, o mínimo legal para a idade da vítima na época do abuso? Certas categorias, certos subtópicos da acusação de agressão sexual dependem da idade da vítima na época do abuso. Então, né, fazer esse cálculo e estabelecer essa linha do tempo vai ser muito importante. E então, é claro, há outras provas forenses, as evidências científicas para estabelecer que a criança que a menina de 11 anos deu à luz era de fato biologicamente relacionada ao padrasto dela ou ao acusado de abuso neste caso. Então, será definido por testes de paternidade e DNA. Muitos dos elementos que a acusação precisará comprovar neste caso podem ser atendidos por registros, por relatórios, por prontuários médicos e pelo próprio teste de DNA. em muitos dos casos envolvendo alegações de abuso sexual, veremos as vítimas subirem ao banco das testemunhas, pois elas precisam depor. Isso exige uma quantidade incrível de coragem. Eu sei que você já esteve na sala do tribunal quando isso aconteceu. Neste caso, a suposta vítima tem apenas 11 anos e passou por essa experiência traumática. E você também tem a ciência, o DNA sobre o qual temos falado, que prova que Dustin Walker, o padrasto, é o pai biológico dessa criança. Qual a chance de a promotoria precisar que a menina de 11 anos testemunhe caso haja julgamento? Bem, com base no meu entendimento dos elementos que precisam ser estabelecidos, com base no meu entendimento das provas em Oklahoma, e sendo totalmente transparente, eu não atuo em Oklahoma, mas pelo que eu entendo, a promotoria não precisaria chamar a vítima de 11 anos para testemunhar, eles poderiam fazer isso por meio de eles poderiam cumprir o dever de provar, além de dúvida razoável, a acusação de agressão sexual apenas com registros, prontuários médicos, certidões de nascimento, estatísticas vitais, laudo de DNA e resultados de teste de paternidade. Eles não precisariam do depoimento da menina de 11 anos. E eu espero que o Ministério Público também tenha assistência para vítimas e testemunhas e que eles tenham defensoras para a menina de 11 anos. Eu espero que parte da autoridade de decisão esteja sendo dada a essa menina de 11 anos, que ela tenha poder para tomar algumas decisões sobre sua participação e cooperação com esse caso.
porque até este momento, claro, são apenas alegações, mas até agora eu acho que muita da autonomia e da capacidade de decisão dela foi tirada dela. Então, eu espero que o Ministério Público esteja promovendo algum tipo de empoderamento para garantir que ela tenha alguma autoridade de decisão. Os Walkers, segundo relatos, disseram que não faziam ideia de que essa menina de 11 anos estava grávida. Claramente, com o teste de paternidade, se isso for verdade, isso seria uma mentira da parte de Dustin Walker. A mãe biológica da menina de 11 anos, Sherry, esposa de Dustin Walker, enfrenta a acusação de facilitação. Não parece que eles, tem muita coisa que eles mantiveram dentro daquela casa que ninguém sabia até essa menina dar à luz. Como promotor, o que você precisaria provar para demonstrar que ela realmente estava facilitando isso em casa e não era alguém que talvez fosse vítima de violência doméstica? Não sabemos se houve abuso, pois não estávamos na casa. Que evidência seria necessária para obter uma condenação por facilitação nesse caso? Então, na minha opinião, a acusação de facilitação tem um pouco mais de dificuldade em relação às provas e é um pouco mais problemática do ponto de vista das provas. Então, em Oklahoma, um dos pais, que era o caso dessa mãe biológica, um dos pais ou um cuidador, pode ser responsabilizado igualmente por facilitar o abuso sexual, mas isso se aplicaria se a mãe biológica tivesse causado, provocado ou permitido esses atos intencionais de abuso sexual contra sua filha de 11 anos. Então, não é suficiente, de acordo com a lei, dizer que talvez ela suspeitasse que algo estava acontecendo, que talvez ela tenha feito vista grossa para algo suspeito. É preciso provar que ela sabia ou que razoavelmente deveria saber que havia riscos para essa menina de 11 anos, que ela de fato estava sendo ou poderia ser abusada sexualmente pelo padrasto. E então, novamente, é necessário haver um elemento de intencionalidade de que a mãe biológica causou esse abuso sexual. Então, quando falamos sobre se a menina de 11 anos teria ou não que testemunhar, pelo que eu sei neste caso, não há registros, vídeos ou outras provas autenticadas, independentemente que seriam admissíveis para mostrar o que a mãe biológica sabia ou deveria saber, sem o testemunho direto de uma testemunha que estava na casa ou sofrendo esse abuso. Nós não sabemos. Eles devem comparecer ao tribunal no próximo mês. Ambos estão detidos sob uma fiança de $100.000. Mas nesse caso de facilitação, e a única coisa que sabemos através de reportagens é que o casal argumentou que não fazia ideia, que não sabia que essa menina tão jovem estava grávida de 9 meses e prestes a dar à luz, o que eu acho que quando você ouve isso e o promotor disse, sabe que essa menina era, entre aspas, pequena, o que, simplesmente não. Eu acho que para muita gente, quando ouvem isso, pensam, isso simplesmente não é verdade. Se você é promotor e essa é a defesa deles, como você atacaria e desmontaria esse argumento em um julgamento? Na verdade, essa alegação de que eles não sabiam da gravidez reforça a acusação de negligência. Se a menina de 11 anos era como a promotora disse, ela era pequena. Ela era, eu tenho uma filha de 13 anos e uma de 11 e consigo imaginar o corpo das duas. Você percebe, você nota as mudanças nos corpos delas porque estão acontecendo tão rapidamente, especialmente nessa fase pré-púbere. Então, eu acho que, na verdade, isso é uma evidência que apoia a acusação de negligência, porque mostra que ela não estava indo à escola. Nenhum professor, orientador, administrador escolar ou assistente social notava uma mudança nela. Nenhum serviço social visitava a casa para observar mudanças. Não havia médicos nem pediatras que tivessem notado qualquer mudança de peso, de formato do corpo ou o início da puberdade. Então, isso só mostra que durante todo esse tempo, e se a criança nasceu a termo durante quase 40 semanas, não houve cuidado e nenhum outro adulto prestando atenção às mudanças no corpo dessa menina de 11 anos e na vida dessa menina de 11 anos. Isso só serve como mais uma evidência para a acusação de negligência. Sobre as acusações de negligência, considero isso uma parte essencial. Você tem acusações graves sobre a criança mais velha da casa, de 11 anos, além de outras 5 crianças que vivem lá. Um vizinho afirmou que a casa estava sem água encanada há 2 ou 3 anos. Vamos verificar se isso é verdade.
Mas, e eu sei que há partes deste país em que as pessoas não têm a sorte de ter água encanada todos os dias. Mas ao mesmo tempo você pensa nessas crianças crescendo em um ambiente que parece ser de uma miséria muito, muito severa. Aos olhos da lei, normalmente, qual é o limite para o que é considerado negligência, em comparação com simplesmente crescer em uma realidade muito difícil para muitas pessoas, especialmente em áreas rurais do país, onde elas simplesmente não têm acesso a coisas como água encanada? Certo. Eu acho que a lei leva em consideração as disparidades socioeconômicas muito infelizes que existem em Oklahoma e em todas as partes do país. Então, para estabelecer a acusação de negligência criminosa em Oklahoma, a negligência precisa ser intencional ou maliciosa. Então, não se trata apenas do resultado de pais ou cuidadores com menos recursos ou que não têm acesso a certos apoios, ou vou até dizer certos luxos, mas a lei em Oklahoma abrange uma ampla variedade de cenários em que uma pessoa responsável pela saúde, segurança e bem-estar de uma criança, como um pai, uma mãe, um tutor ou até mesmo um padrasto ou madrasta, deixa de fornecer cuidados adequados de forma intencional. Então, novamente, estamos voltando a estabelecer uma intencionalidade. Então, tem que haver, por motivos além da pobreza, uma falta intencional de cuidados adequados, como alimentação, vestuário ou abrigo adequados, ou saneamento, ou higiene, ou educação apropriada, como a criança não frequentar a escola ou ser educada em casa por pelo menos um ano, não ser vista por profissionais de saúde médica, odontológica ou comportamental, não ter supervisão suficiente. Então, tudo isso se resume novamente à intencionalidade do que o cuidador, o responsável, sabia ou deveria saber. E então estava, de forma deliberada e intencional, negligenciando prover àquela criança. Ser advogado de defesa não é um trabalho fácil, sabe? Todo mundo merece uma defesa. Mas para um advogado de defesa que assumisse o caso, talvez um defensor público, seja lá quem for, para Dustin Walker, e você tem esse teste de DNA que o liga a uma criança que deu à luz uma criança, o que é simplesmente horrível de se imaginar. Tipo, qual seria a defesa dele nesse caso? Como você lidaria com esse caso? Isso nem vai a julgamento, já que as evidências contra ele parecem tão fortes. Bem, eu não posso responder isso porque, claro, todo réu tem um direito absoluto, um direito constitucional de confrontar seus acusadores e tem o direito absoluto de ir a julgamento. Então, tenho certeza de que o advogado de defesa que assumir esse caso vai ter uma conversa completa e franca com o réu sobre quais são as várias opções dele, quais possíveis consequências, quais possíveis desfechos podem resultar de cada uma dessas escolhas. Então, eu diria que se o caso fosse a julgamento neste momento com ciência que existe, né, as provas forenses que existem, provavelmente o maior argumento ou a defesa mais eficaz seria questionar a ciência, dizer que existe aquela margem muito pequena de erro nos testes de DNA e nos testes de paternidade que deixa aberta a possibilidade de que ele, na verdade, não seja o pai. Eles certamente poderiam questionar a admissibilidade de outros registros sobre os quais falamos, como registros de nascimento ou registros médicos, por falta de autenticação, por não terem a fundamentação adequada que seria necessária para que esses registros fossem aceitos como prova no tribunal. Então, isso realmente não se resume tanto a argumentos factuais ou emocionais sobre a justiça dessas ações, ou sobre a adequação, ou mesmo sobre o erro de idade, porque essa defesa não existe em um caso com uma criança tão jovem, mas realmente se resumiria a argumentos mais legais, quase administrativos, como a autenticidade dos registros e a veracidade ou confiabilidade da ciência que seria apresentada na forma do teste de DNA. Quando se trata de excluir provas, porque e estou me referindo a um caso muito, muito diferente, mas no caso de Idaho, de Brian Koberger, eles tentaram excluir a prova de DNA que o ligava ao caso. Já vimos antes que advogados de defesa tentaram argumentar que o DNA pode ser uma ciência duvidosa. Qual é o critério que você teria que atingir para realmente conseguir excluir algo como um teste de paternidade de um julgamento? Ótima pergunta. Isso depende das regras de evidência. Está no título 7, ou capítulo 7 das regras de evidência, referente ao testemunho de especialistas.
E existem dois padrões para o testemunho de especialistas no tribunal. Oklahoma segue um caso chamado Dober e o padrão lá é a confiabilidade. A pergunta será, é uma ciência confiável? A opinião, quando eu digo opinião de especialista, quero dizer a pessoa que analisou os resultados do DNA, olhou para a amostra da menina de 11 anos e olhou para a amostra do réu, né, o padrasto dela, e comparou, fez os cálculos e a análise forense para determinar qual era a porcentagem de chance de que ele fosse, de fato, o pai. Eles teriam que fazer o que é conhecido como um desafio Dober, para dizer que aquela ciência não era confiável e que a pessoa que estava fazendo aquela análise não tinha a expertise suficiente para dar aquela opinião. Então, tudo se resume ao juiz, o juiz do julgamento em Oklahoma, sendo o responsável por permitir ou não aquela evidência e determinar se ela é confiável o suficiente para que o júri possa considerar. E, por fim, para essa jovem garota que passou por tanta coisa com base em tudo que nos foi contado e nas alegações desse caso, com apenas 11 anos de idade, quero dizer, ela não tem idade suficiente para cuidar de uma criança. Ela ainda é uma criança. O que pode acontecer com ela? Quero dizer, especialmente se não houver uma família, não sabemos se existe algum parente distante que possa aparecer, mas se não houver, quero dizer, qual é a situação para ela, mas também para esse bebê? A única coisa que posso dizer sobre isso é, nossa, espero que ela esteja recebendo o apoio e os serviços sociais de que ela claramente precisa tanto. E ela precisa de um ambiente seguro e acolhedor para poder crescer, se desenvolver e tomar decisões informadas, porque claramente essa não tem sido a experiência dela, pelo menos no último ano. E ela precisa estar em um lugar onde ela possa considerar claramente como pode ser o futuro dela ou como seria se ela quisesse ser mãe aos 11 anos, ou quais outras opções existem para ela neste momento. Eu imagino que se não houver família imediata ou apoio familiar disposto a acolhê-la, acolher seu filho, acolher seus irmãos, essa seria uma situação em que o sistema de adoção de Oklahoma entraria em ação e, com sorte, ela poderia receber um lugar seguro e apoio para que possa tomar uma decisão sobre o seu futuro. Realmente é uma história muito difícil. Marion Bracha, professora de prática jurídica na Universidade Temple. Obrigado por dedicar seu tempo para conversar conosco sobre isso. Obrigada, Chris. Foi bom te ver. Os Walkers devem comparecer ao tribunal no próximo mês. Isso é tudo para o On the Case, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Até a próxima.